Senhor Jesus disse que aquele que não entra pela porta, mas entra de uma outra maneira, este é ladrão e salteador. Leia João capítulo 10. João capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Vamos falar um pouquinho sobre isso. De um modo bem objetivo, vocês estão vendo aí uma janela. Para eu entrar nesse quarto, teria duas maneiras. Pela janela, como eu entrei, ou pela porta, né? Que é a maneira mais comum que se entra num quarto. Então, o que acontece? Qual é a diferença? Quando Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, a porta simboliza a maneira certa de você entrar, a maneira ética, a maneira correta. E a outra maneira, nesse caso aí foi a janela, simboliza você entrar de uma maneira errada, com uma conduta errada. Se você ler João capítulo 10, Jesus está falando sobre ele é a porta, e ele está falando sobre os ídolos, os que vieram antes dele, os falsos profetas, mas eu particularmente gosto dessa passagem falando sobre o quê? Para você entrar na obra de Deus, existe a maneira certa, que é pela porta, que é assim, vamos dizer, o sacrifício, você tem que se sacrificar para entrar na obra, para servir a Deus de uma maneira ética, de uma maneira correta, com temor, com tremor, fazendo tudo certinho para que você seja abençoado. Mas existem pessoas que entram na obra não pela porta, eles entram pela janela. O que significa dizer que eles dão um jeitinho, eles têm alguém lá dentro, um amiguinho, eles têm um canhão, alguém que empurra, alguém que indica, eles dão um somebody love me, sabe? Aquele jeitinho brasileiro. E eles acabam entrando lá dentro também. Mas o que acontece? Cedo ou tarde eles vão dar problemas. Por quê? Porque eles não entraram pela porta. Eles não entraram pela maneira correta. Então é questão de tempo. O problema é que enquanto eles ficam lá dentro, eles geram muito problema em geral para a obra de Deus. Então essa é a mensagem do dia, de uma maneira simples e objetiva. Você tem que entrar pela porta, você tem que fazer a coisa, ainda que seja bem mais demorado, ainda que você tenha que dar uma volta enorme, mas faça da maneira correta. Porque se você entrar de um modo errado, vai dar problema cedo ou tarde, tá bom? Eu espero que você entenda essa palavra e que seja abençoado. Um abraço.